Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 55. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica, atende-me, responde-me, sinto-me perplexo em minha queixa, ando perturbado por causa do clamor do inimigo, da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade, furiosamente me utilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm e o horror se apodera de mim. Então disse eu, quem me dera asas para, como pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe, ficaria no deserto. Dá-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Destrói, Senhor, confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giram nas suas muralhas e nos muros adentro campeiam a perversidade e a malícia, a destruição no meio dela. Das suas praças não se apartam a opressão e o engano. Com efeito, não é o inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem, meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos, e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte a morte os assalte, e vivos desçam a cova, porque a maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá. Ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma, e não temem a Deus. Tal homem escondeu as mãos contra os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra, e as suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Confia os teus cuidados ao Senhor, e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Os homens sanguinários, os fraudulentos, não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Que Deus abençoe, irmãos. Amém. Só quem sabe o que é ter depressão ou qualquer outro tipo de doença, conhecida como doença na alma, crise de ansiedade, pânico e por aí vai, quem já passou? E começa de diversas formas. Começa com a insônia. Sabe quando você deita e você não tem paz, você não consegue dormir? Há uma multidão de pensamentos passando na sua mente. Você vira para um lado, você vira para o outro, e o sono não chega. Você anda pela casa e vê todo mundo dormindo, e você não consegue dormir. Tem aqueles que tomam remédio para ajudar a dormir. E mesmo tomando o remédio, não consegue dormir. E o pior, o sono só chega perto do amanhecer, porque é muito forte e você é vencido pelo sono, junto o remédio mais o sono. E aí é hora de acordar, é hora de ir para a luta, enfrentar a vida, mas você está tomado pelo sono. E aí vem o mau humor.
Isso sem falar no... Você começa a chorar sem razão, não tem motivo aparente, não aconteceu nada, e você começa a chorar. E você fica perguntando, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou desse jeito? Eu não estou me entendendo, eu não estou me reconhecendo. Isso quando você não levanta e não pula assustado, com o coração querendo sair pela boca, um terror dizendo, agora vai acontecer alguma coisa, vai ter um troço, eu vou morrer, chegou a minha hora. Por que eu estou começando e falando disso tudo? Porque é muito comum falar desses sintomas e dizer que essas coisas são a doença da modernidade, é dos nossos dias, é devido à correria, é devido ao tempo que nós estamos vivendo. Mas quando a gente se depara com o salmo que nós acabamos de ler, e que desse salmo, pela graça e pela misericórdia de Deus, nós vamos tirar algumas lições para as nossas vidas, a gente percebe que lá, na época de Davi, ele estava passando e vivendo esses sintomas que nós hoje chamamos de doença da modernidade. Se você puder ver comigo, no versículo 4, ele vai falar disso, desse estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm e o horror se apodera de mim. Ele está falando disso e eu posso falar porque vivi isso. Tive a síndrome do pânico, sabe? Você está deitado, você vai descansar, está tudo bem, você está bem, a família está bem, você não está com muito dinheiro, mas não está devendo a ninguém, está bem. E do nada, o coração parece que quer sair pela boca, e você fica desesperado, e você chega no médico, e você faz uma bateria de exame, e o médico diz, e chega para você e diz, você não tem nada. Clinicamente você não tem nada, isso é da sua cabeça, isso é emocional. Davi estava passando, estava vivendo isso. É possível que alguns de nós que estamos aqui nessa noite, ou aqueles irmãos que estão nos acompanhando pela internet, viveram isso ou estão vivendo isso. É possível que você tenha alguma pessoa conhecida, algum ente querido, algum familiar que está passando por isso, mas só sabe quem passa. E é a partir desse salmo que eu quero tirar algumas lições para a gente aprender como enfrentar essas coisas. Mas antes, primeiro a gente tem que entender qual é o contexto do salmo. E aqui não tem uma conclusão. Existem alguns estudiosos que dizem que esse salmo está no contexto da perseguição de Saul para com Davi. Saul enciumado, porque Davi é louvado por Israel, e ele persegue, querendo matar Davi. E Davi passa um bom tempo fugindo de Saul. E há outros estudiosos que colocam esse salmo no contexto em que o seu filho, Absalão, se volta contra Davi, seu pai, junto com Aitofel, que era um conselheiro do rei. E os dois armam e perseguem Davi, independente do contexto. Se é num primeiro momento de Saul para com Davi ou de Absalão para com Davi, o contexto se aplica tanto a um quanto a outro. Os estudiosos não chegam a uma conclusão. Com relação ao salmo, a estrutura do salmo, ele coloca da seguinte forma: tem um inimigo que é conhecido e um inimigo íntimo. São isso que tiram a paz de Davi. Se você puder ver comigo, por gentileza, o versículo 12, Salmo 55, versículo 12 diz: com efeito, não é inimigo que me afronta, se fosse eu suportaria, nem o que me odeia, que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Ele está falando aqui que existe um inimigo que é conhecido,
um inimigo que o persegue, que ele sabe muito bem, que ele reconhece, sabe que a intenção desse inimigo é todo mal para com Davi. Ele percebe isso e ele diz: olha, com esse inimigo conhecido eu não tenho problema, eu já aprendi a lidar com isso. Tem algumas situações que, com o passar do tempo, de tanto a gente sofrer, a gente aprende. A gente aprende a lidar com determinadas situações, a quem Davi está chamando de inimigo conhecido. Mas o que mais o toca, o que mais o perturba, o que mais lhe tira a paz, não é o inimigo conhecido, mas é o inimigo íntimo. Versos 13 e 14, se você puder ver comigo, diz: mas és tu, homem meu igual, companheiro, meu íntimo amigo. E aqui ele está falando desse inimigo que é conhecido, que é amigo, que tem uma história, que tem uma trajetória, que tem uma jornada, que os dois sentavam, riam, conversavam, brincavam, e agora, por algum motivo, esse inimigo, esse amigo se torna inimigo, conhece as suas dificuldades, as suas limitações, conhece as suas fraquezas. E é isso que o machuca, é isso que o maltrata, é isso que o tira a paz. Você já viveu uma situação assim? Você já se sentiu traído por alguém conhecido? Que você abria o coração, que você compartilhava sonhos, planos e projetos, e que por algum motivo, que talvez vá até além da sua razão, do seu entendimento, se voltou contra você. Por isso, particularmente, eu acredito que esse Salmo 55 está no contexto do seu filho Absalão e de um homem que era conselheiro do rei, chamado Aitofel. Eu, particularmente, acredito que esse salmo está nesse contexto, porque isso dói, isso machuca profundamente. E talvez alguns de nós, durante a nossa caminhada, durante a nossa jornada, tenha vivido uma situação assim. E é interessante, quando a gente olha o Salmo, ele está perturbado, ele não está bem. Davi não está bem. Se você puder acompanhar comigo, o versículo 2, Salmo 55, verso 2, diz assim a palavra do Senhor: atente-me, responde, sinto perplexo em minha queixa, ando perturbado. Em outras palavras, Deus, eu estou falando, eu vou falar coisas aqui. Eu não estou bem, eu vou soltar aqui, eu vou descarregar, eu vou desabafar, eu não sei ao certo o que eu vou falar. Ele não está bem. Mas mesmo assim, ele se derrama e ele se coloca diante de Deus, sem medo, sem reservas. Ele quer colocar diante de Deus. E a grande questão que fica para você e para mim nessa noite, para a gente tirar como lição, é como vencer esses inimigos. Seja o inimigo conhecido, o inimigo que eu já sei lidar com ele do dia a dia, que faz de tudo para me derrubar, que faz de tudo para destruir a minha vida, que não quer a minha paz. Mas aquele outro inimigo, que eu chamo de inimigo íntimo, que era amigo, que conhece as minhas limitações, as minhas fraquezas, que a gente caminhava junto e por alguma razão, por algum motivo se voltou, e é isso que me maltrata e me machuca. Como vencer isso? E aqui a gente vai destacar 3 pontos, e a gente vai perceber que ele está se debatendo para encontrar uma solução. Primeira solução
desse homem que não está bem, mas ele está tentando encontrar uma solução. Está aqui no versículo 8, de 6 a 8. Salmo 55, versos de 6 a 8, diz assim a palavra do Senhor. Então disse eu, quem me dera asas, como pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe, ficaria no deserto, dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. A primeira coisa que lhe vem à mente, como é que eu consigo enfrentar, como é que eu consigo vencer a esses inimigos? Esse homem que não está bem, que está perturbado, que está perplexo com a sua queixa ou na sua queixa, primeira coisa que ele vem na sua mente é o desejo de fugir. Eu queria ter asas. Se eu tivesse asas, eu fugiria. Sairia daqui, ia para um canto, ia para o deserto, ia encontrar um abrigo. Estaria livre dessa situação, disso que me atormenta, disso que tem me machucado, disso que tem me arrasado. A questão que fica para mim e para você, irmãos, será que de algum jeito eu e você temos enfrentado os nossos problemas, os nossos desafios, enfrentado as nossas lutas, batalhas, perseguições desse jeito? Será que a gente tem usado o trabalho, as redes sociais, o lazer, o emprego, o estudo como um meio de fugir da minha realidade? Você tem levado assim a sua vida? Você está fugindo, e fugindo de quê? Esse é o primeiro sentimento, e é isso que nos toca profundamente, é algo humano. Davi está falando, eu queria ter asa para fugir dessa situação. Vai fazer 2 anos que meu pai faleceu. Ele morreu câncer do intestino. E me lembro como hoje, já perto dele falecer e do diagnóstico que não tinha jeito, que ele estava sofrendo demais. Sabe quando você come sem vontade, mas você come? Você está cheio, mas você come. Eu estava assim, estava fugindo. Eu usei isso. E virava e falava para Temes, eu não quero comer, eu estou bem. Mas estava falando isso e comendo. É fuga. De alguma forma tentando compensar como se fosse possível. Tem gente que faz isso no trabalho, tem gente que faz isso no estudo, emenda uma coisa na outra. Claro, a gente tem que ter sonhos, planos, projetos, metas, desafios, mas tudo tem um tempo, tudo tem um limite. O que não pode acontecer é usar essas coisas que são boas, que são lícitas, que são necessárias para a nossa vida, para o nosso crescimento, para o nosso futuro e da nossa família, usar isso como fuga, para não enfrentar as nossas dores, para não enfrentar a nossa realidade. E como é que a gente enfrenta isso? Se você puder, deixa marcado aqui, por gentileza, Salmo 55, e abra comigo, Evangelho de Lucas. O nosso exemplo de vida é Jesus. A pergunta é como Jesus, se Jesus estivesse na minha vida, se Jesus estivesse no meu lugar, como é que Jesus enfrentaria essa situação? Fugindo? Você acredita que Jesus iria fugir? Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 51. Num primeiro momento, na leitura
não quer dizer muita coisa. Parece que não quer dizer muita coisa, mas diz muito. Lucas 9:51. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que deveria ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. O que é que esse versículo 51 está nos informando? Está falando que quando chegou a hora, porque antes, e aí a questão do primeiro milagre, da transformação da água em vinho, quando Maria vem, o que é que Jesus fala? Mulher, não chegou ainda a hora. Mas quando chegou a hora de se manifestar, de se revelar, ele vai decidido para Jerusalém. O que é que tem em Jerusalém e o que irá acontecer um tempo mais na frente em Jerusalém, na vida de Jesus? Lá na frente tem a cruz. Porque foi que era necessário que o Filho do Homem, o Messias, nascesse, crescesse, vivesse. Ele veio com um propósito, e qual é esse propósito? De resgatar, de pagar o preço por mim, por você, na cruz. É lá em Jerusalém que a cruz era o seu destino. E ele leva a sua vida assim, sabendo, ele não foge da cruz. E aí a gente pode lembrar de algumas passagens que tentaram tirar, Satanás tentou tirar Jesus da cruz. Se você quiser abrir, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos 21 a 23, está num contexto que Jesus está falando para os seus discípulos que era necessário que o Filho do Homem fosse morto. E aí Pedro chama Jesus à parte e diz: tem compaixão de ti, Senhor, e isso de modo algum te acontecerá. Verso 23, mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Ou quando a gente vai mais um pouco, já na cruz, Evangelho de Lucas 23, 39, quando um dos malfeitores se volta e diz: não és tu, Cristo, salva-te a ti mesmo e nós também. Em outras palavras, desça da cruz. Eu não posso fugir, irmãos. Eu não posso fugir da minha cruz. Eu não posso fugir dos problemas. Eu aprendi isso muito cedo na minha juventude. Ninguém foge de problema. Se você tentar fugir de problema, você está se iludindo, você está se enganando. Mais cedo ou mais tarde, ou hoje ou amanhã, você vai ter que enfrentar. Quantas vezes a gente pensa: eu estou cansado, eu preciso de umas férias, eu vou para a praia. E aí vai para a praia. Faz um pacote, se for tudo incluso, melhor ainda, né, galego? Nem se preocupa. Aí você chega lá, está num lugar legal, comida boa, de frente para o mar. Tem tudo para você descansar. Só que o danado do problema está lá te acompanhando. Você não tem paz. Primeira questão que esse homem está se debatendo, está tentando encontrar uma maneira de resolver, de como é que eu posso enfrentar esses inimigos. Vou fugir. A fuga não é uma opção, é uma ilusão. Mas tem uma segunda lição aqui, uma segunda tentativa, digamos assim, de encontrar saída. Está aqui no versículo 15. A morte os assalte e vivos desçam a cova.
O segundo desejo é, eu não posso fugir. Eu quero que eles morram. Se eu puder acabar com a raça. E veja, observe o verso 15. Vai descer a cova de que forma? Morto? Não. Vai ser enterrado vivo. Eu estou sofrendo. Eu quero que eles sofram mais ainda. Eu tenho certeza que você nunca desejou um mal de ninguém. Mas eu confesso que já. Oh, Deus, nem para cair um raio desse miserável. Está fazendo sofrer. É dessa forma. A segunda tentativa que ele tem de encontrar como é que eu venço esses inimigos é que todo mal, que toda a ira de Deus, que toda dor, que todo sofrimento que essa pessoa está me causando, que seja em dobro, que ela perca a paz também, que ela sofra, que eu veja ela sofrendo e me alegre com a dor dela. É humano, é carnal, não está certo, mas é um homem, assim como eu e você. Deixa aqui marcado, queridos, e abra comigo, por gentileza, Hebreus, capítulo 12. O autor aos Hebreus, ele está nos chamando a atenção, está exortando, dizendo, olhe, toma cuidado. Versículo 14, a nossa ênfase está no versículo 15, mas ele fala assim, segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Primeiro ponto, tenha paz com todos os homens. Tenha paz, fique em paz. Não queira lutar as suas guerras. Entrega nas mãos de Deus. Mas aí ele vai falando, versículo 14, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem que haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Aqui ele está chamando, dizendo, olhe, fique atento, veja de forma diligente, constante, fique observando o seu coração, para que não venha acontecer dentro de você, venha criar dentro de você o que ele diz aqui de raiz de amargura. Sabe aquele tipo de coisa? Você vai conversar. Muitas vezes a gente faz isso. Porque você não sabe o que fizeram comigo. Você não sabe o que falaram de mim. Você não sabe como me humilharam, como me colocaram para baixo. E carrega esse sentimento, carrega essa história, carrega essa vivência por anos. Parece que é uma ferida que nunca fecha. O autor aos Hebreus está dizendo, olhe, tome cuidado, tenha paz com todos. Ele fala paz com todos e a santificação. Sem essas duas coisas, ninguém verá o Senhor. Observe de forma diligente, constante, como está ou como anda o seu coração. Não permita que você fique amargurado. Porque se isso acontecer, essas coisas vão te separar da graça de Deus. Já que eu não consigo matar o outro, já que eu não posso matar o outro, eu vou matar o outro aqui dentro. É um pensamento humano, carnal. É isso que acontece com Davi aqui no Salmo 55, e é isso que está roubando a sua paz. É por causa disso que esse homem está atormentado, ele não tem paz, tem acordado assustado, o coração está saindo pela boca. Nós vimos na escola dominical vários homens que a depressão entrou por várias causas, e entre um desses homens, esse
Aitofel, que por falta de perdão, fez de tudo para acabar com a raça de Davi, como percebeu que não tinha maneira, não tinha jeito, foi lá e acabou com a sua própria vida. Que levou esse homem nessa raiz de amargura, esse sentimento menor, que só nos puxa para o mal, só nos puxa para a morte. Aí alguém pode estar pensando, algum irmão, mas e agora? Como é que esse homem, ele resolve essa questão? Como é que a gente pode aprender alguma coisa boa desse Salmo 55 num contexto de um homem que está vivendo assim? No final do Salmo, ele encontra de que forma a gente pode vencer essas coisas que roubam a nossa paz, que nos machucam, que nos maltratam. Se você puder ver comigo o versículo 22. Confie aos teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. De que forma eu e você, nós podemos vencer esses inimigos? Confia no Senhor, confia os seus cuidados ao Senhor. Essa é a única maneira. Não é pela sua força, não é pela sua justiça, pelo que você acha certo ou pelo que você acha errado. Quem sou eu? Quem somos nós? A gente tem que viver e entregar tudo nas mãos de Deus. E aqui é tão interessante, irmãos, que Deus é aqui, esse versículo 22, não faz a promessa de carregar os nossos problemas, de carregar a minha ou a sua cruz, mas ele promete de suster. E é tão interessante que essa palavra é a mesma palavra de Gênesis 45, versículo 11. Você pode ver comigo? Deixa aqui marcado e abra comigo. Gênesis 45, 11. Está no contexto em que José se revela aos seus irmãos, porque os irmãos vão para o Egito por causa da fome. Num primeiro momento, eles não reconhecem que é José. E aí José se revela e diz que tudo foi um plano de Deus, foi Deus quem enviou adiante de vós para a conservação da vossa vida. Mas o ponto que eu quero destacar é o versículo 11, Gênesis 45, versículo 11, que diz assim: aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreça, tu e a tua casa e tudo o que tens, aí te sustentarei. Essa é a mesma palavra do Salmo 22, 55, 22. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Ele vai te dar sustento, Ele vai te dar condições de você passar e viver por tudo isso. Confia no Senhor. Então, queridos, quando você, no meio da noite, não conseguir dormir por causa das suas preocupações, a incerteza do amanhã, o que vai acontecer? Fala para você mesmo, fala para a sua alma, confie em Deus, confie no Senhor. Mesmo quando você vier à sua mente e você se lembrar de situações que te machucou, te maltratou, que há tempos, há anos você está carregando, entrega esse negócio. O negócio está te puxando para baixo. Você está morrendo aos poucos. Se liberte disso. Perdoe. Porque só assim
essa doença ou qualquer outra doença, pensamentos, sentimentos, situações que tentam nos tirar do caminho, que tentam nos colocar dúvida a respeito de Deus, da bondade de Deus, vão cair por terra. Quando eu perco para Deus, eu ganho. Quando eu penso que eu estou ganhando de Deus, eu perco. O que Deus quer de mim e de você? Você sabe. Então faça. O nosso exemplo é Jesus. A nossa meta de vida é viver igual a Jesus. Se Jesus estivesse no seu lugar, o que ele faria? Ia desejar, tomara que morra. E eu quero que seja enterrado vivo para ver o sofrimento. Jesus iria fazer isso? Ah, eu quero sumir, eu quero fugir. Ele foi, tomou sua cruz. Ele enfrentou. Vamos orar? Gostaria de pedir a você que apresentasse diante de Deus a sua vida. Se porventura, em algum ponto, em algum aspecto do que foi dito, que foi conversado hoje, fale para Deus. Deus, eu entendi que esse ponto o Senhor falou comigo. Me ajude, Senhor. Trabalhe na minha vida, Deus. Senhor amado, em nome de Jesus, nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor. Reconhecemos, ó Deus, quão fracos e falhos nós somos, ó Deus, limitados, pecadores. Por favor, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a viver igual o Teu Filho amado Jesus, ó Deus. Reconhecemos, ó Deus, que existem feridas, porventura, que ainda não foram curadas, não foram saradas. Fantasmas, ó Deus. Coisas que aconteceram no nosso passado, na nossa infância, na nossa jornada, na nossa trajetória, que nos acompanham até hoje, Senhor. Por favor, Senhor, ajuda-nos, nos liberte disso, Senhor, em nome de Jesus. Transforma todas as coisas em novas coisas, transforma a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Que a gente venha a falar e não apenas a só falar, que a gente venha a viver confiando no Senhor, sabendo que é o Senhor que vai nos sustentar, nos dar força, vai nos animar. Por favor, Senhor, em o nome de Jesus que nós choramos, ó Deus. Amém. Receba a bênção, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, que as consolações do Santo Espírito de Deus venham a ser sobre essa amada igreja e sobre todo o povo espalhado sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe, irmãos. Só lembrando aos irmãos do bazar, se você tiver alguma coisa lá parado na sua casa, traga. A gente vai começar a campanha também das cadeiras. E aí, depois a gente vai dar mais informações, tá bom? Deus abençoe.
E aí, seu Valtério?